todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente dentro de cada um de nós, nesse momento único do nosso dia, em que nós deixamos as nossas atividades e nós estamos aqui em busca de algo melhor para nós. Fechemos os nossos olhos para que as imagens externas não influenciem essa nossa concentração e elevemos o nosso pensamento à dimensão mais alta, onde espíritos amigos nos contemplam, nos olham, interessados no nosso despertamento, para que possamos abrir as nossas mentes, o nosso coração, e poder colher o que de melhor pudermos extrair do Evangelho de Jesus. Essa referência de vida que nos foi deixada e tem servido de baliza, de referência na nossa vida, principalmente no momento atual, em que situações conturbantes que nos perturbam, muitas vezes nos tentam tirar do nosso rumo, da direção certa, mas pedimos ao Mestre a sua misericórdia para podermos continuar nessa perseverança. É difícil, mas aqui estamos. Que Jesus nos acolha, nos coloque no seu colo amigo e possamos, como também, pedir para muitas outras famílias que nesse momento, por um motivo ou outro, algum tipo de desequilíbrio, situações adversas, possa trazer a paz para todos esses necessitados. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições, tornando a repetir, não fazendo apologia ao sofrimento, mas a aflição é tudo aquilo que nos incomoda e que nós temos dificuldade de lidar, e que é um capítulo tão específico que nos orienta para que possamos tomar as melhores atitudes possíveis para nos dar melhor qualidade de vida. Pois a vida que nós temos é um presente da providência divina. A espiritualidade nos informa que a oportunidade da reencarnação é única. Nós fizemos compromissos nesse processo reencarnatório, nesse atual, porque ele também é muito especial, dado esse momento pela qual passa a humanidade. Alguém, como se diz, assinou uma promissória por nós, em nosso nome. A nossa família não é somente essa, nossa família consanguínea, a nossa família espiritual é muito maior do que a gente imagina, mas de posse do corpo de carne, experienciando essa atual personalidade, a gente se envolve e a gente acaba se esquecendo de o que se chama de se espiritualizar. Então, aqueles que aguardam a oportunidade da reencarnação é grande.
num conjunto estimado de 7 bilhões de espíritos vinculados ao planeta Terra, reencarnados. Quantos não aguardam a oportunidade que nós temos? E quantos de nós passa despercebido dessas oportunidades? E às vezes, quando chega em dado momento da vida, a gente olha para trás e a gente se pergunta, né? Já um pouco mais amadurecido, o que foi que eu fiz? O passado só nos serve de experiência, nada mais. E alguns de nós, às vezes, ficamos presos nele. Temos que ganhar essa maioridade, ter consciência de que nós somos falhos, nós não erramos, nós nos equivocamos, o que é diferente. E o equívoco faz parte da história do Espírito, nessa evolução. Não adianta a gente se cobrar algum tipo de perfeição. Nós nascemos simples e ignorantes. Ignorante no sentido de desconhecimento. Porque muitas vezes se usa a palavra ignorante como um pejorativo, como uma pessoa que desconhece. Então tenhamos essa consciência e tenhamos essa coragem, e não podemos nos deixar levar pela arrogância, porque muitas vezes a gente não se permite ao equívoco. Dentro desses equívocos nossos, dentro dessas aflições, nesse capítulo 5 tem uma parte que trata dos motivos da resignação. O que vem a ser resignação? A aceitação de que algumas coisas não podem ser mudadas. E muitas vezes nós nos rebelamos, somos rebeldes. Isso faz parte da nossa história. A resignação não é você ser acomodado, é você lidar melhor com essa situação que está na nossa vida. A gente não tem para onde correr, a gente pode até protelar. O livre-arbítrio nos permite isso. Mas mais cedo ou mais tarde, nós não vamos ser obrigados a passar por isso. A nossa conscientização, porque a nossa mente racional, mais cedo ou mais tarde, fará esse convite e nos trará de volta ao compromisso, né? Porque o alcance da racionalidade leva a isso. Eu posso postergar, posso criar desculpas, mas em dado momento eu me conscientizo. E eu sei que eu vou ter que arcar em resolver as minhas obrigações. Então, a resignação é um consentimento do coração. É um asserenamento. Eu tenho as minhas dificuldades, mas eu me assereno. É onde eu vou aceitar aquele convite do Cristo, né? A mansuetude. A mansuetude não é ser o passivo, ser manso, aceitar o que ele impõe. É eu ter condições racional de resolver as minhas coisas, respeitando os meus limites, porque eu tenho limites. E tem certas circunstâncias na vida do espírito em que ele quer resolver tudo de uma vez só. Compensar. Nós somos imortais, né? Nós não somos eternos, porque nós tivemos um princípio. Eterno é uma denominação que se dá à providência divina, a Deus, a essa inteligência suprema. Nós somos imortais. A gente não tem para onde correr. Às vezes a gente corre, mas é uma corrida cansativa.
às vezes a gente comete os desatinos de querer fugir dessas responsabilidades. A resignação é diferente da obediência, porque a obediência é um consentimento da razão. Então, muitas vezes, a minha obediência, eu posso não concordar, mas eu sou obediente. A minha razão permite que eu obedeça uma ordem do local onde eu trabalho, uma ordem dos meus pais, né? Então, para que eu não tenha prejuízos, eu obedeço, porque aquilo se faz necessário, porque se eu não obedecer eu tenho consequências. Mas a resignação, ela tem esse diferencial. A motivação da resignação é para eu melhor cumprir esse meu compromisso com essa minha prova, ou essa minha expiação. Porque provas e expiações fazem parte do nosso cotidiano. Então, a prova é quando eu sou colocado de frente a uma situação para testar capacidades e potencialidades minhas. E muitas vezes essa prova pode ter sido pedida por mim. Uma delas é os relacionamentos afetivos, seja ele qual for. Dado que nós já falamos isso aqui em outras oportunidades, mas André Luiz diz que 90% dos casamentos atuais são provacionais. O princípio é fácil, é bom, o reencontro, né? A gente coloca aquela máscara que a gente quer agradar, e na convivência a gente vai se encontrando e a gente vai mostrando quem nós somos. Nós não somos perfeitos, então nós somos colocados à prova. Isso é uma das provações que nós passamos, e o que é difícil, tal qual é a provação de alguém da nossa família, do colega de trabalho, você ser colocado à prova. Isso faz parte desse processo, eu ter contato com aquela situação para saber se eu vou superar. Então é necessário que eu esteja resignado ao contato de uma prova. No outro aspecto é o que se chama expiação, né? Não é a expiação com S, né, que é do verbo olhar, é a expiação com X. A expiação é eu passar por uma situação que me causa algum transtorno e que na maioria das vezes eu fiz uma outra pessoa passar, ou alguma outra situação que eu causei. Então eu expio. Porque senão, como eu disse, a gente vai ter que repetir a nossa experiência quantas vezes se fizer necessário. E a providência divina não tem tempo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Então, todas essas situações que nos trazem algum tipo de sofrimento, porque ele é gradual, né? O que pode ser um sofrimento para uma pessoa, para outra ele pode ter mais facilidade de lidar com aquilo. O Evangelho nos diz que é o prelúdio, ou seja, aquilo que antecede a nossa cura. Porque todos nós trazemos as nossas enfermidades. Então, nesse processo que nós começamos a andar aí, né, que a parábola
do filho pródigo retrata bem, né, aquele filho que ele larga o seio do pai e ele começa a caminhada dele, mete os pés pelas mãos, né? Jesus, a pedagogia do Cristo é única, né? Nós não temos capacidade de raciocínio de assumir todo esse contexto, né? A parábola do filho pródigo, ele vai embora sozinho, o pai ficou lá. Você vai, meu filho, você quer ir, você vai, pega a tua herança, né? Faz o que faz, às vezes até come com os porcos, né? O simbolismo que traz isso. Quantos de nós nessa figura de linguagem a gente não já comeu até o que não devia, e depois você começa a fazer um caminho de volta, você aceita. Então esse imenso amor que a criação divina tem por nós, porque nós somos o projeto mais desenvolvido, mais aperfeiçoado da criação divina, somos nós que estamos aqui agora. De todas as formas de vida, somos nós. E muitas vezes fazendo mau uso de posse da razão. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, assim, pode ser um pouco, né, a gente pode ficar um pouco espantado, né, abalado com o que o Evangelho fala. Vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Porque toda vez que a gente tem que repetir as nossas tarefas, que a gente, envolvido com as nossas situações, a gente comete esses desatinos, esses equívocos, e a gente vai ter que reparar isso. Muitas vezes a gente repara uma parcela e deixa outra mais adiante. Então, assim, as leis divinas, elas são incorruptíveis, elas não têm nada a ver com os nossos códigos de leis e de ética. Pode passar o tempo que for, a necessidade que a gente tiver de refazimento, a gente vai ter que passar por isso. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Então, numa circunstância da nossa existência, que a gente fizer um propósito, né? Emmanuel fala muito isso através do Chico, nessa vasta literatura que está à nossa disposição, em que nós temos esses compromissos de quitar esses nossos débitos, primeiro perante a nossa própria consciência. Então, se parece um pouco, eu estava até imaginando, não tem esses acordos tipo habitacional que a Caixa Econômica faz, né? A gente assina umas promissórias, compra um bem, aí em um dado momento do financiamento, né, às vezes a instituição fala: ó, se você pagar aqui tanto, a sua dívida está quitada. No sentido de comparação, é mais ou menos assim que a providência faz conosco. Quando Pedro diz que o amor encobre a multidão dos pecados, é nesse sentido. Muito dos nossos compromissos, né, através da misericórdia divina, que é imensa, não é que é deixado de lado, que é protelado, é que é nos dado esse crédito. Se você mudar, se você assim fizer, em outras palavras, você vai estar quitando os seus débitos. Então, todas essas oportunidades nós temos. Mas quando ele diz aqui que nos poupam séculos, porque quando a gente
vê através da literatura espírita, que é muito rica, né? Exemplos, narrativas, espíritos que ele levam séculos reincidindo nos mesmos equívocos, muitas vezes por uma dureza, por um orgulho. E é sabido que o orgulho é uma das principais chagas que dificulta a nossa evolução. O orgulho é terrível. O orgulho faz com que a gente possa encobrir os nossos erros e a gente continua equivocado neles. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado estarão livres. Se, porém, o homem aquitar-se de um lado, o indivíduo-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Nada é através da violência. Tudo é educativo. Todo o processo de evolução do ser humano, o apoio que se recebe da providência divina é educativo. Por mais que pelas nossas leis, pelos nossos conceitos, a gente às vezes quer punir alguém como um revide, o amor da providência divina para conosco não tem esse tipo de conceito. Teve antes, nas épocas primeiras, as primeiras legislações, como Moisés fez, que era muito rígida, para poder conter o povo no olho por olho, dente por dente. Mas hoje, mais aperfeiçoados que nós estamos com a nossa mente, hoje a gente já tem esse conceito de que é por amor. Então, quando nós olharmos para cada um de nós, porque cada um de nós tem um histórico, cada um de nós é único, nós somos únicos, não existe outro igual. Então isso já é motivo da gente se sentir muito importante perante Deus. Então a gente possa valorizar isso. Me recordo aqui, eu falo muito sobre a literatura. Tem um livro ditado pelo espírito Vitor Hugo, Adivaldo Franco, chama Árdua Ascensão. Ele narra o histórico de um espírito, de uma dificuldade de evolução. Então, assim, mais ou menos uma degustação, né, mais ou menos anos 60, onde se tinha a construção de muitas estradas no país, né, um engenheiro constituiu família, bem estabilizado, no emprego público. Ele tem três filhos. O caçula veio para testar todos os limites dele. Então, toda a família estruturada, todos educados sob o mesmo teto, mas o caçula, né, eu não vou contar detalhes, que é para vocês poder ter a curiosidade de saber, mais leiam esse livro. A gente vê o que é um pai e uma mãe, ele ter que ter paciência e resignação, né, de ter aquele filho, por mais que você faça, ele contraria tudo e traz. Mas assim, todos da família eram responsáveis pela evolução dele, porque eles contribuíram para ele que ele fosse daquele jeito. Então tem muitas perguntas dessas dentro do nosso lar, dentro de nós, que se nós formos ver a fundo, não nos é permitido, porque a gente não tem capacidade de suportar. O responsável somos nós. E nós possamos pedir que Jesus nos abençoe, nos dê força através dos seus prepostos, dos seus trabalhadores, e nós possamos voltar para casa hoje melhor do que quando aqui chegamos,
sabedores da importância que nós temos perante a vida. Muito obrigado e que a paz de Jesus esteja conosco.